a sua origem? Ou melhor, qual a nossa origem? Origem, raiz, ancestralidade. Tudo se refere à mesma coisa. De onde viemos? Olá, meu nome é Silvia Trevas Caputo, eu tenho 11 anos e hoje gostaria de compartilhar com vocês sobre de onde viemos e como isso nos ajuda a saber para onde ir. Já que estamos falando de ancestralidade, eu, por exemplo, tenho ascendência italiana e portuguesa, mas isso está muito superficial. Para entendermos sobre raízes de verdade, temos que aprofundar mais. Eu sou muito grata de ainda ter minhas duas avós, e compartilho do mesmo por ter conhecido minhas bisavós. Minhas tataravós eu conheci só por história. Mas e se voltarmos a milhares de gerações atrás? Nossa tataravó, vocês a conhecem? Eu não a conheço pessoalmente, mas sei quem é. Luzia. Vamos à história dela. Por volta de 1970, uma arqueóloga francesa veio ao Brasil para uma missão na Gruta Lapa Vermelha 4. Lá, encontrou um fóssil de mais de 11 mil anos e o nomearam Luzia, em homenagem a Lucy, que foi uma das descobertas arqueológicas mais emblemáticas. Luzia mudou o jeito que antes arqueólogos pensavam sobre as grandes imigrações. Alguns estudiosos achavam que os primeiros humanos teriam vindo pela Ásia, atravessando o Estreito de Bering, que une o nordeste da Rússia com o Alasca, e em seguida migrado para o sul, as Américas. Porém, as características do sul de Luzia não eram parecidas com as orientais, e sim com as africanas e australianas. Desse jeito, surgiu a teoria que os humanos teriam vindo da Austrália e atravessaram o Oceano Pacífico. Também existem alguns que concordam que vieram de barcos, mas vindos da África atravessando o Atlântico. E por falar em descobertas importantes aqui no Brasil, vocês se lembram da Lapa Vermelha 4, lugar de descobrimento de Luzia? Então, sua vizinha, a Lapa Vermelha 1, também é uma área de pesquisa. Aliás, esse verbo está errado. Ele não é no presente, ele é no passado. A Lapa Vermelha 1 era uma área de pesquisa, com descobertas de preguiças gigantes, inclusive. Mas não houve mais descobertas. Por quê? Porque a mineraram inteira para a obtenção de calcário. Lá, poderiam ter muitas mais descobertas. Ela era ao lado de uma gruta que foi encontrada um dos fósseis com datação mais antiga. Hipoteticamente, a arqueologia se desenvolveria muito mais se não fosse por essa destruição. Esse seria nosso primeiro lado. Mas e o segundo? Desde antes da colonização já eram extraídos minérios do nosso país, de nosso estado principalmente, Minas Gerais, que carrega esse nome por causa de suas minas e grutas. Minerando, temos cerca de 4% do Produto Interno Bruto Nacional, o PIB. E para aqueles que acham que é pouco, estamos falando de 280 bilhões de reais. Só de ferro, são extraídos cerca de 390 milhões de toneladas anualmente. Existem muitas empresas de mineração no Brasil e cada uma delas contribui com uma enorme quantia de minério, seja para uso próprio ou exportação. E como vocês já sabem, coopera com a economia nacional. Então isso me leva a pensar, será que só existem dois pontos de vista? Porque eu sempre escuto as pessoas dizendo, existem dois lados e a verdade. E essa verdade seria a resposta de nossas perguntas? Talvez não seja a resposta direta, mas a compreensão dessa verdade será. Sem mais delongas, essa verdade é onde vivemos. Mas não estou falando de nossa casa. Estou falando do presente. O presente que é nosso. O amanhã é uma previsão. Ninguém sabe se ele vai acontecer ou não. E o ontem? O ontem é uma lembrança. Mas se alguém entendeu que o amanhã e o ontem não existem, me perdoem, porque não é isso que estou dizendo. Estou lhes contando o contrário. O futuro que podemos compreender como a mineração e o passado, a arqueologia, são tão reais quanto aqui e agora. Mas nós não estamos alojados nele. Nós estamos morando no presente. E o significado de presente? Eu estava começando a refletir e pensei na resposta mais óbvia, que seria agora, este momento, atualidade. Mas como todos sabem, a maioria das vezes o caminho mais fácil não é o melhor a ser seguido. E eu discordo dele. Para mim, o presente é tipo um bolo. Sua receita é a vasilha inteira de memórias e sonhos, uma pitada de futuro
e o fermento do passado. Instantaneamente, você criou o nosso lar. Agora, o que antes parecia fácil está um pouco mais detalhado. Mas o que alguns segundos eu chamei de presente, neste momento é passado. E cada vez mais esse passado é esquecido. Assim como Luzia. Entretanto, como esse passado tão simples e complicado vai ser a solução de nossas perguntas? Então, como fica? Quem ganha a luta? O passado? O presente? Ou o futuro? Todos, ou melhor, nenhum. Porque isso não é uma batalha. Origem versus mineração. Isso é só um problema nosso. A natureza natural não tem nada a ver com as indecisões Homo sapiens, Australopiteco ou qualquer outro ser. Nosso único dever é nos lembrar de nossas origens e o que deve permanecer. Muito obrigada, gente.